Tudo bom, Cris? Prazer estar Seja aqui muito de volta. bem-vinda, Muito viu? obrigada. Como é que foram aí as últimas semanas? Muito bem, graças a Deus. Produzindo bastante? Oh, bastante. Agora eu tô a vendo aqui a mesa cheia. É, a Páscoa tá todo vapor agora. Lindos trabalhos. E a gente tem que aproveitar essas datas comemorativas, né? O artesanato, ele é uma época que sai muito. Quem faz para vender, Isso. compensa. É, tem que aproveitar e fazer bem antes, senão não dá tempo, né? Então estamos na correria já. Legal. Hoje o que você trouxe pra gente? Vamos fazer esses coelhinhos com pote de vidro, né? Que dá para serve reaproveitar? Dá para você aproveitar os potes que você já tem, dá para encher de bastante bala, bombom e tal. Adorei. Rechear bem. Aqui a gente tem algumas versões. Isso. E aí você de casa pode usar um pote maior ou menor. As peças mesmo. são em madeira, MDF, né? Isso. E aí você cola, pode ser num pote de vidro, pode ser mesmo numa latinha, né? Aproveitar para reciclar, uma latinha maior. Ah, também. Uma caixinha e tal. Tem várias opções. Adorei. Dicas, então, de pintura no nosso coelhinho, Cris. Então, vamos começar. Primeira coisa, sempre a base, né, que eu uso, o pérola, tá? Que é uma tinta, assim, uma cor neutra, que já dá pra gente trabalhar o fundo. Então, a gente passa uma demão do pérola, depois lixa, principalmente aqui, né, nas laterais, onde fica a madeira bem áspera. E aí uma segunda demão, sempre usando o rolinho, Tá. para ele poder dar uma textura e ficar a pintura bem uniforme, tá? Bom, depois feito isso, a gente vai fazer o quê? Percebe que ele tem uma textura, tá? Então, como que a gente consegue isso? Tem um segredinho aqui. Então, o que a gente faz? Primeiro, hidrata o pincel. Acho que eu vou até inverter, pôr os pincéis nesse lado, só para ficar mais pertinho. Tá, Aí, tá, okay. pronto. Isso mesmo. Tirar daqui. Fica mais fácil para você. Então, o que que a gente faz? Então, a gente mistura o gel para matizar, que é um produto que ele retarda a secagem. Então, ele vai deixar a tinta mais própria para a gente trabalhar, principalmente no calor, né? É complicado. Então, ela não vai ficar aguada, ela vai ficar só com uma consistência um pouquinho mais líquida, sem ficar aguada, e vai demorar um pouquinho mais para secar. Então, carregamos a tinta aqui e vamos aplicar, já aproveitando e fazendo uma texturinha aqui, ó. Já vai dando um efeito, pode até passar por cima de tudo, que não tem problema, depois ele cobre. Ok, ó, em toda a peça, sem deixar muito excesso. Então, ele já vai ficando um efeito, uma texturinha, né? Depois, vou pegar uma trincha, né, que é um pincel um pouquinho mais firme, ó, trincha de verniz, de envernizar a porta mesmo, e a gente vem empurrando essa tinta, ó. Não é bater, é empurrar, para manter essa textura. Tá? Então, os coelhinhos, geralmente eu faço isso. Um efeito bacana. É, ele fica diferente e tá pronto. Não preciso lixar, não preciso fazer mais nada. Assim, com a relação à pintura, tá? Aí a gente já vai para os detalhes, né? Vamos fazer essa parte aqui das orelhas, tal, e já vou vir aqui para vocês verem o que eu já fiz, tá? A gente já deu uma adiantadinha. Então, vou mostrar aqui como fazer essa parte do olho e preencher aqui as orelhas, tá? Vamos lá. Então, um pincel. Pode ser aqui um pincel redondo. Vamos sempre hidratar e já vamos deixar um pincelzinho menor aqui no jeito, que é para fazer os detalhes. Então, vamos preencher os olhos e aqui o focinho, uma única demão de tinta. Um pouquinho do azul. O olho eu sempre faço assim, ou branco, azul e preto, ou branco, marrom e preto, para dar uma Enquanto a Cris vai separando as tintas, eu queria aproveitar a gente mandar um beijo muito especial. A gente sempre cita os nomes de algumas arteiras e teve um telespectador que deixou um recadinho lá no Face, a gente lê tudo, sim, viu? O Saulo, xará inclusive do nosso diretor de imagens, o Saulo lá de Minas Gerais. Tati, você só manda beijo para as arteiras. Os arteiros também estão acompanhando. Saulo, obrigada pela audiência. De fato, muitos homens acompanham e prestigiam nossa programação, o que nos deixa ainda mais felizes. Então, um beijo, viu, Saulo, para você
E para todo mundo desse estado que é lindo, povo acolhedor demais, né? Mineiro. É verdade. Gente, olha, excepcional. Obrigada, viu, Saulo? Então, olha, carreguei aqui com o preto, esse pincel redondo, e vou aqui, ó, preencher os olhos. Preenchi bem essa parte. Aí posso mudar de pincel para poder me ajudar no detalhe, né? Um pincel um pouquinho mais fino. Aí a parte em azul. Então, essa parte vão ser 2 demãos de tinta, que é para fechar bem. É a única parte que vão ser 2 ou 3 demãos. Tá. Só para cobrir bem. E depois o branco. O branco sempre demora um pouquinho mais para cobrir. Tá? Aí você vai, né, passar mais outra demão. E aqui no caso do focinho e aqui da orelha, esse vermelho um pouquinho mais suave. Então a Páscoa pede uns tons um pouquinho mais claros, né? Nada de muito chegueio. O Natal geralmente é mais alegre, né? Mas a Páscoa é um pouquinho mais suave. Isso é bonito, né? Lembra um pouco um barro, goiaba? É goiaba. Goiaba. É uma cor, eu acabei batizando o nome. Tá? Bom, aí depois de seco, nessa parte do focinho e da orelha, a gente vai lixar. Uma lixa 220, que é uma lixa fina. Então, olha, lembra da textura do rolinho? Ele vai ficando granulado, tá vendo? Olha, eu lixei aqui. Só essa parte que eu lixo. O restante vai ficar a cor fechada, vamos dizer, tá? Aí, na sequência, olha, eu já adiantei aqui um pouquinho, que eu fiz essas listras com um pincel um pouquinho, assim, mais fino, mais chato, né? Um pincel chato. Aí a gente vai usar uma cor um pouquinho mais forte, um amora, que é um pouquinho mais escuro, né? Aí a gente vai dar uma aguadinha nela. Ó, aqui eu já fiz. Sempre uma dica, começa pelo centro e depois você posiciona as outras. Isso é mais fácil para você poder se posicionar, para não ficar uma mais perto, outra mais longe. Tá. Então, o centro, depois as outras 2. Depois de seco, você cruza, tá? Cruzou. E aí vamos fazer as sombras. Eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar só essa pausa. Sim. Então, Cris, a gente vai para um intervalo rapidinho. No próximo bloco dá dica de luz, sombra e a decoração aí final do nosso pote de vidro, tema Páscoa. Enquanto isso, olha só, gente, e observe com atenção os detalhes, peças lindas que sirva de inspiração para você de casa produzir muito e fazer sucesso na próxima Páscoa. Eu volto em instantes, continuem sintonizados.